Um convidado aqui na ponta da linha para falar mais sobre esse problema da Cracolândia, que o Jornal da Bandeirantes, gente, nunca esqueceu ao longo desses 30 anos. Sempre trouxe aqui o debate, né, para apontar caminhos para que pudéssemos superar esse problema. Está de volta à Rádio Bandeirantes para conversar conosco, médico psiquiatra da Universidade Federal de São Paulo, também presidente da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e autor do livro A Sabedoria da Recuperação, Histórias de Sucesso contra a Dependência Química, Ronaldo Laranjeira. Doutor Ronaldo, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Bandeirantes. Gente, é um prazer falar contigo mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade para discutir esse assunto durante 30 anos, né? Você já mencionou isso, assim, né? Eu acho que a gente espera que talvez a prefeitura, ou essa gestão da prefeitura, esteja realmente tendo alguma estratégia para acabar com esse tipo de situação, né? Na realidade, vale a pena destacar que os usuários de drogas, né, e as pesquisas que nós fazemos lá já há vários anos mostram que nós temos mais próximos de 2.000 pessoas do que 500, né? Eles são reféns do crime organizado, né? Se o crime organizado vira, eles viram também, né? Então, nós temos que levar isso em conta que não é defender direito dessas pessoas que estão lá, simplesmente permitir que elas façam barracas, quando a própria lei da cidade de São Paulo proíbe a construção de locais permanentes em praças e ruas, né? Isso é um detalhe importante, né? Esses dois aspectos, né? Quer dizer, qual é a política da prefeitura em relação ao crime organizado e qual é a política da prefeitura em relação às tendas, né? Porque esse é um problema de várias outras cidades. Nos Estados Unidos está passando por um fenômeno muito parecido. Se você vai na cidade de São Francisco, na Califórnia, Los Angeles, Seattle, Washington, D.C., você vai ver fenômenos muito parecidos. E tem que sair de um consenso entre os especialistas, né, que numa cidade, você não pode permitir esse tipo de descontrole das barracas, ou permitir que as pessoas façam xixi, cocô, ou façam o tráfico e o consumo de drogas a céu aberto e achar que isso vai fazer bem para a cidade. Na realidade, causa um impacto negativo no comércio, nas pessoas que andam, que é o que acontecia na Rua Helvécia, por exemplo. Você tinha novos prédios lá, e os moradores também eram reféns do crime organizado, tendo um local para morar, mas ao mesmo tempo sendo sitiado pelo crime e pelos próprios usuários. Os usuários eles gastam por dia, nós temos a pesquisa para mostrar isso, R$140, R$150 por dia com crack. Esse dinheiro é fruto de roubo, furto, prostituição e vários tipos de coisas, né? A barraca ela vem junto com todas essas atividades, né? Então não é só simplesmente tirar a barraca, é criar um ambiente mais civilizado e ao mesmo tempo cuidar das pessoas. Temos que oferecer abrigo para as pessoas que não têm moradia. Uma parte das pessoas não tem moradia, uma parte tem transtornos mentais graves e outra parte é usuário de drogas com transtornos mentais graves. Então, a prefeitura, eu acho que está começando a entender a complexidade dessa situação toda da Cracolândia e criar políticas sustentáveis. Se essa ação durar poucos dias, foi perda de tempo e dinheiro, mas se houver uma sustentabilidade, uma estratégia, aí pode ser que nós tenhamos chegado pelo menos ao fim daquele miolo da Cracolândia e vai com certeza se espalhar para outras partes da cidade e nós vamos ter que continuar não permitindo esse tipo de perversão social em outras áreas da cidade, né? Doutor Ronaldo, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu vi essa cena em Zurique.
E era assim, acho que foi a primeira, não digo Cracolândia, mas o primeiro local assim em que a administração municipal reservou. Era uma coisa meio debaixo da ponte, um negócio horroroso, assim, que as pessoas ficavam ali se drogando o tempo todo, eram autorizadas a isso, digamos assim. Eu morei em Lisboa, e lá em Lisboa tem lá um bairro chamado Casal Ventoso, que também é tomado por drogados, é um horror. Mas o Estado estava ali presente, estava, enfim, de alguma maneira tentando resolver. Eu não sei o que é que no que deram essas duas experiências, mas o fato é que o problema foi se multiplicando em todo o mundo e também chegou em São Paulo, chegou no Brasil. E muito disso se deve a gestores públicos irresponsáveis que adotaram a falácia de que as pessoas têm o direito de se drogar, têm o direito de ficar na rua, têm o direito, que é um pouco para se dispensar de agir como autoridade pública, não é? E aí eu queria saber da opinião do senhor, como estudioso do assunto, como agir diante de uma situação como essa, né? Porque vai encontrar sempre gente do Ministério Público que vai impedir o gestor público de tomar qualquer medida, vai encontrar sempre alguém no judiciário que vai conceder medidas, não, que é direito daquele cidadão ficar ali se drogando. Como agir? Como o senhor acha que na prática isso devia ser enfrentado? Você foi muito feliz assim de lembrar, né? Eu acho o primeiro caso de problemas e ao mesmo tempo de sucesso em Zurique, que era chamado do Parque das Agulhas, né? Porque partiu da visão meio ingênua, no meu modo de ver, que de você deixar as pessoas consumirem drogas num local restrito da cidade, você estaria diminuindo o dano, né? Mas aí o que se viu que o maior número de overdoses ocorria exatamente no Parque das Agulhas. Então foi uma catástrofe do ponto de vista de saúde pública. E por isso que as autoridades de Zurique fecharam o parque ou não permitiram mais o consumo lá. E hoje em dia é um parque como outro qualquer, né? É isso que ainda os Estados Unidos, nessas cidades que eu mencionei, não estão conseguindo fazer. Mas tem um movimento muito forte, por exemplo, na cidade de São Francisco, né, saiu um livro até recentemente que chama San Francisco, né, porque na corruptela da palavra de São Francisco com a palavra cico, que em inglês quer dizer doente, né? Então, são pessoas do próprio movimento do Partido Democrático que fala que essa tolerância das cidades com o morador de rua e com deixar as tendas sendo implantadas, está destruindo uma cidade como São Francisco, né? Então, o que eu acho que o gestor municipal tem que fazer, eu acho que essa que é a sua pergunta, e eu acredito que ele tem que ter a liderança de conversar com a Câmara Municipal, conversar com o alto nível do Ministério Público, da Defensoria Pública e de alguns outros atores, né, e a própria pessoas que fazem pesquisa nessa área, e ver os dados e criar um consenso. A cidade de São Paulo se prejudica muito, né? Por exemplo, só de ficar lavando a rua com a polícia na Cracolândia, a cidade gasta uma fortuna, né? Isso já vem acontecendo há anos e anos, né? Então, nós estamos gastando uma fortuna para manter um número de usuários de drogas e pessoas com transtornos mentais sendo reféns do crime organizado. Eu acho que o gestor municipal tem que dar um salto moral, né? Tem que se colocar acima desses interesses pequenos. Não é tão pequeno assim, né? O crime organizado na Cracolândia fatura ao redor de 9 milhões por ano, por mês, desculpe, com a venda de crack ali naquela região. Mas a saída é o gestor municipal falar, a cidade de São Paulo, né, por lei, nós temos leis, e se não tiver leis, podemos criar novas leis através da Câmara Municipal, mas já tem leis que permitem estabelecimento das barracas, por exemplo, né, de não venda, não consumo em praça pública de drogas, já existem as leis. Existem setores do Ministério Público, setores da Igreja Católica, setores de algumas ONGs, que defendem o direito da rua. Mas eu acho que é um erro absoluto, né? Porque, na verdade, essas pessoas não estão lá livres, leves e soltas, pelo contrário,
São pessoas que estão num estado de deterioração mental muito grande e são reféns do crime, né? Não é que eles não estão lá por livre e espontânea vontade, eles estão lá por uma doença, pela dependência química ou por um transtorno mental, ou tem crianças que estão sendo levadas lá por absoluta falta de cuidado dos seus pais, que muitas vezes também estão doentes. Então, nós temos que chegar à conclusão de que isso não numa cidade civilizada, né, essas pessoas vão ser encaminhadas para os abrigos, né, para o setor de saúde, onde quer que seja o caso, né, mas não na rua. Deixar que todo mundo fica na rua, o prejuízo para as próprias pessoas, né, que ficam na rua. Você perguntar a experiência de dormir uma noite na rua, terrível, terrível. Assim, a pessoa fica com medo, ela pode ser assaltada, ela pode ser roubada, pode ser violentada pelos próprios moradores de rua ou pelo crime. É uma experiência muito ruim, não é que essas pessoas estão lá num passeio, num spa. Eles não estão no spa. Então, nós temos que oferecer ajuda, né? Tirá-los para o abrigo, tirá-los eventualmente para uma local de saúde, que é uma forma de isolar o crime organizado e aí agir no crime organizado. Eu acho que a Prefeitura, uma parte, está fazendo isso e a gente tem que tomar, meu desejo é que faça isso por mais tempo, porque não vai ser com uma ação de 1, 2 semanas que nós vamos resolver isso, né? Dr. Ronaldo Laranjeira, presidente da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, professor da Unifesp, está aqui conosco na Rádio Bandeirantes falando sobre essa questão da Cracolândia. E aí, professor, eu queria fazer uma pergunta bem singela para o senhor, porque, como o Pedro disse, nós aqui na Rádio Bandeirantes já noticiamos de tudo na Cracolândia, né? A gente já noticiou gente anunciando o fim da Cracolândia, já teve ação da Prefeitura para manter o usuário de crack na Cracolândia, já teve gente que tentou dar ali uma maquiada cosmética e fazer de conta que tinha resolvido o problema. Ou seja, foram tantas tentativas que, quando a gente toca nesse assunto, é natural que o ouvinte fique um pouco cético e fale, puxa vida, mas será que em algum momento vai se dar um jeito nisso? Então, a minha pergunta é essa. O senhor vê algum fundamento para que nós sejamos otimistas em relação à solução dessa questão tão delicada em São Paulo, doutor? Olha, depois de 30 anos, né, eu fui realmente um dos primeiros médicos, eu tenho pesquisas que acompanham os primeiros 138 dependentes de crack que foram internados na cidade de São Paulo, né, que já dá agora 30 anos, né? Então, é uma área assim, que a gente estuda, tem várias teses, né, sobre essa população, vários estudos, e é frustrante até para nós que vai lá, estuda, e vê que não existe uma constância de política. Realmente a política, às vezes, é momentânea para ter um destaque, né, do gestor, né, achar a solução, né, dar dinheiro para o usuário da Cracolândia e dar um hotel ali na Cracolândia, o que levou ao aumento do preço do crack, e destruiu-se muitos hotéis pelos próprios usuários de crack que estavam lá sem uma ajuda médica, né? Esse foi talvez um dos maiores absurdos que já foi feito lá na Cracolândia. Então, realmente, essas medidas cosméticas né, ao longo dos 30 anos é o que vem predominando, né? É por isso que o público e nós mesmos, técnicos, temos motivos para ficarmos decepcionados e céticos de que isso vai dar certo. Mas a solução é mais ou menos essa, é ter continuidade, isolar o tráfico, né? Houve aí uma ação da polícia no sentido de prender um número maior de pequenos traficantes. É lógico que a próprio tráfico substitui em 1, 2 dias o traficante, a gente sabe disso, né? Mas não é tão simples assim depois de várias vezes a pessoa ser presa, né? Você oferecer saúde e oferecer abrigo para algumas pessoas. Isso tem que ser feito por muito tempo, né, e sabendo que vai se espalhar para outras regiões da cidade. Isso é um jogo de cartas marcadas, né, que o tráfico está na nossa frente, né, foi o tráfico que decidiu sair lá da Rua Helvécia lá para a Princesa Isabel. Então foi uma decisão do tráfico
e não da prefeitura. Mas a prefeitura tem que se valer desse momento de vulnerabilidade, talvez, do tráfego e tentar implementar mais vigorosamente com mais tempo, né? Se durar 2 dias, é perda de tempo e dinheiro, né? Agora, doutor Ronaldo, assim, a sensação que nos dá, né, sempre, né, é de que o trabalho, por exemplo, das forças de segurança pública não é suficiente, né, naquela região. Porque o que a gente assiste é o seguinte: tem lá tinha ali tem lá aquela coisa do quadrilátero, etc., em que meio que as pessoas são autorizadas a vender drogas e a se drogar, né? E assim, destruindo inclusive o ambiente à volta, como o senhor lembrou bem, né? A gente tem ali pessoas, né, brasileiros, que, enfim, ralaram muito na vida para ter ali a sua casinha, o seu apartamento, sua loja, etc. Essas pessoas perderam tudo porque a Cracolândia destruiu tudo, né? Destruiu inclusive as vidas de gente que não se droga, só porque estava circunstancialmente residindo ou trabalhando naquela região. E a gente vê as imagens, né, imagens que são feitas às centenas, milhares, né, de pessoas vendendo drogas, fornecendo droga, o outro se drogando e tal. Onde é que está a polícia numa hora como essa? Todo mundo sabe que isso está acontecendo ali, né? Tem ali uma questão de saúde pública, evidentemente, tem uma abordagem que tem que ser sob esse ponto de vista da saúde pública, mas e a polícia para proteger aqueles que não se drogam, né? Aqueles que estão ali, que estão sendo violentados no seu lar, na sua loja, no seu negócio, pela presença dos traficantes e dos drogados. Onde é que está a polícia para proteger esses pagadores de impostos? Eu tenho sempre a sensação de que a polícia nunca foi suficiente no combate a esse problema. O que é que o senhor acha disso? Olha, é um certo paradoxo, né? O local com maior policiamento na cidade de São Paulo é a região da Cracolândia. Você pega aí número de homens, né, ao longo dos meses, anos, você vai ver que a polícia está presente, mas não na função, né, de evitar o tráfico. Ela está lá na função, mais ou menos, de proteger que a Cracolândia não saia do trilho, né? Então, aí dar uma atribuição à polícia que realmente não vai resolver o problema. Porque o grande problema é o que acontece nessas outras cidades que eu mencionei nos Estados Unidos, é a permissão da cidade do consumo de drogas a céu aberto. Não só o consumo de drogas, mas as necessidades fisiológicas na rua, toda uma gama de coisas que acontecem na rua. Nós temos leis que não permitem isso, mas por vários motivos a polícia e a segurança, né, ela acaba sendo refém não só do tráfico, mas às vezes do enfrentamento com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, tem que ter uma política que vai enfrentar, né, essas pequenas resistências de pessoas que não têm interesse em algumas liberdades democráticas, mas que não vê o contexto geral de que as pessoas que estão na rua usando drogas, elas são reféns do tráfico. Né? Doutor Ronaldo, deixa eu interromper o senhor nesse ponto aí, só para a gente não perder a passagem, que eu tenho mais 2 questões rapidinhas para abordar com o senhor. A primeira delas esse debate aí sobre legalização das drogas, ele favorece o combate à criminalidade ou prejudica? E na visão do senhor, tem algum usuário que precisa de uma internação forçada, da chamada internação compulsória? A gente não pode passar aqui sem falar sobre esse ponto, sem tocar nessa ferida que as autoridades às vezes não têm o compromisso de abordar esse assunto e se escondem aí com escudo atrás da lei, dizendo que a lei não permite esse tipo de coisa. Debate sobre legalização das drogas e internação compulsória passa pela resolução do problema da Cracolândia? Não, com certeza, né? Eu acho que você facilitar, afrouxar a legislação, é o que tem acontecido nos Estados Unidos, né? Com a legalização em vários estados. O que aconteceu foi o aumento do crime organizado e o aumento do consumo. 25% da população americana jovem está usando drogas, né? Nós aqui no Brasil não estamos nesse número, né? E houve aumento substancial do crime organizado. Então, a legalização
trouxe o aumento do consumo nos Estados Unidos e no Canadá e aumentou o crime organizado. Então, esse não deveria ser o caminho que a gente iria seguir, né? Eu acho que essa é uma coisa importante. Outra coisa é realmente permitir, né, que o crime organizado vá se desenvolvendo na cidade, que não tem uma política do crime organizado, né? Em termos de saúde, né, você tem que ter uma linha de cuidado. Você tem que primeiro oferecer o abrigo, e aí já ir triando, né? Na medicina, assim, você já ir escolhendo, né? Se a pessoa, lá na Cracolândia não é difícil você ver que tem pessoas que estão fora da normalidade mental, né? Que não vai voluntariamente ser uma internação. Então, você vai precisar recorrer, a lei nos permite isso, né? Junto com o Ministério Público, você pode internar essas pessoas, nós temos vagas aí dentro do estado de São Paulo, na verdade está sobrando vagas no estado de São Paulo, para internações, desse tipo de internação, e a estrutura não está lançando mão desses recursos que já existem. Então, vários, né, diria, por baixo aí, 10 a 20% das pessoas que estão na Cracolândia estão mentalmente perturbadas a ponto de precisar de uma internação involuntária ou com uma decisão do juiz que é a compulsória. Então, são recursos que você tem disponíveis, né, e que, infelizmente, você não tem uma política global que fala, uma parte das pessoas vão para abrigo, outras vão para um hospital geral, outras vão para o hospital psiquiátrico, outras vão para uma moradia para usuário de drogas. Você tem, essa que é a solução estratégica, e umas vão ser presas, né? Quer dizer, né, tem mesmo usuários que roubam, que fazem uma série de comportamentos antissociais. Então, você não pode tirar a justiça dentro de uma solução como essa. É saúde, justiça e serviço social de uma forma integrada e poder realmente dar conta dessas população muito vulnerável e que, às vezes, recebe ajuda, né, jurídica até, de setores que acham que as pessoas estão lá para exercer a liberdade, como se for transformar o maior estado de vulnerabilidade na cidade de São Paulo como se fosse uma grande luta pela liberdade individual, que para mim é uma piada, né? Olha, eu queria agradecer muito ao Dr. Ronaldo Laranjeira, médico psiquiatra, presidente da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e um estudioso nessa área da dependência química. Muito obrigada, viu, Dr. Ronaldo? Até a próxima. Eu que agradeço.